Boa tarde, pessoal. Hoje eu começo uma live falando boa tarde, né? Porque a maioria das minhas lives são 8 horas da noite. E hoje eu comecei um pouquinho mais cedo para garantir a presença de um cara aqui sensacional na nossa luta, né? Hoje, dia 21 de setembro, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Então, convidei meu amigo Chico Pirata para participar junto com nós aqui. É o presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência aqui do estado de São Paulo, né, Chico? Então, Chico, seja bem-vindo na nossa live. Queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para a gente, enquanto eu começo a compartilhar, e depois eu apresento a Elci aqui para o meu público, que já conhece ela também. Beleza. Boa tarde, Jailson. Boa tarde, Elci. Bem, pessoal, é muito bom estar novamente aqui com vocês, participando dessa live, nesse dia tão importante para a nossa luta, né? O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E eu vou começar me descrevendo para os nossos amigos que têm deficiência visual. Eu sou um sujeito de pele branca, de cabelos grisalhos, bastante brancos, barba grisalha também, uso óculos, tenho olhos claros, estou vestindo uma camiseta branca e estou aqui no meu escritorinho aqui em casa, que tem uma parede de fundo branco, e é um prazer realmente estar aqui com vocês, e eu agradeço desde já essa oportunidade. Então, nós estamos aqui com o Chico e também estamos aqui com a Elci. A Elci, ela é a conselheira municipal da pessoa com deficiência. Então, hoje nós vamos ter um bate-papo muito bacana, que vai ser Conselho Estadual, Conselho Municipal, e vamos falar da luta da pessoa com deficiência. Elci, você é a protagonista agora na nossa live. Ai, que honra. Boa tarde, Jailson. Boa tarde, Chico. Um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde a todos que nos escutam. Vou me descrever aqui. Eu sou uma pessoa de pele clara, cabelo na altura dos ombros, uso óculos, sou deficiente visual, tenho baixa visão. Ao fundo tem uma parede branca, e deve estar aparecendo aí na minha imagem um pedaço de uma porta num tom de marrom. E um grande prazer estar aqui, batendo um papo com vocês. Já me senti, assim, extremamente honrada de participar com o Jailson e com o Chico, então é uma felicidade aí que não cabe em mim. Agradeço o convite, Jailson. Sensacional. E hoje também nós temos aqui pessoas assistindo a nossa live também. A Lígia Soares está aqui participando junto com nós, a Vlaisa Cristina, Felipe Marconato, o cadeirante do Apocalipse, o Evraim, o Vaguinho, meu professor aqui meu professor de natação, a Sandrinha. Olha, gente, hoje a nossa live vai estar bombando aqui, porque as pessoas querem conhecer um pouco mais sobre o movimento da pessoa com deficiência e sobre esse dia, de um dia de provocação mesmo, né, Chico? Porque hoje é um dia de luta. Chico, você é o cara que praticamente participou de todo esse... Desde 1980, lutando por inclusão aí no Brasil inteiro. Então, hoje você tem um grande... Você tem participação nessa luta inteira, né? Muitas pessoas vão conhecer isso lendo, buscando entrevista, e você não, você é o cara que participou. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua participação dentro do movimento das pessoas com deficiência do Brasil, né? Então, veja bem, até a década de 80, quem é que falava pelas pessoas com deficiência, né? Quem que falava nesse assunto? Quem falava sobre pessoas com deficiência eram os pais e familiares das pessoas com deficiência, né? Que eram os profissionais que trabalhavam com essa questão das pessoas com deficiência,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médicos, né? Enfermeiras, enfermeiros. A pessoa com deficiência não tinha voz, né? Na década de 70 que começou a ter alguns movimentos mais organizados no Brasil e começou a ter um pouco mais de voz as pessoas com deficiência, né? Começou a ter protagonismo. Ela começou a dizer o que ela precisava, o que ela queria, e se organizou para conseguir aquilo que estava desejando. Começou a se organizar. Aí veio o Ano Internacional. Aí o Ano Internacional deu uma ajuda enorme, né? Transformou, colocou a questão da pessoa com deficiência no centro da discussão no mundo, né? Foi um ano inteiro definido pela ONU para trabalhar esse tema da pessoa com deficiência. E aí começaram as grandes movimentações. A primeira foi, aqui no Brasil, ia se chamar Ano Internacional do Deficiente, né? A primeira briga que as organizações fizeram foi para acrescentar a palavra pessoa deficiente. Então, aqui o Ano Internacional começou a se chamar Ano Internacional da Pessoa Deficiente, né? Porque o valor era a deficiência e não a pessoa. E nós queríamos inverter isso. Não queríamos que as pessoas olhassem a deficiência, queria que olhassem as pessoas. E assim foi começando, né? Aqui em São Paulo, em 78, foi criado no estado de São Paulo a FCD, acho que ali por volta de 77, 78, 79, o MDPD, o Movimento de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, depois veio o CVI, depois veio outras organizações, né? Na capital e no interior, teve lá em Taubaté, já tinha um grupo lá organizado, tinha em Ourinhos outro grupo organizado. A FCD já tinha em alguns municípios do estado de São Paulo, como Americana, Campinas, depois, a partir de 80, em Piracicaba. Então, já foi vários grupos se organizando, né? E a primeira ação, depois dessa briga para incluir a pessoa, né? A primeira ação foi comemorar o ano. Cada município ficou responsável de organizar uma manifestação. Aqui, a de Piracicaba foi na Câmara Municipal, com a presença de mais ou menos umas 200 pessoas com deficiência, que nunca ninguém tinha visto tanta pessoa com deficiência junto, né? Imaginem, não tem pessoas com deficiência em Piracicaba, de repente apareceram lá 200 pessoas na Câmara, não tinha elevador, o salão nobre era no andar de cima, precisamos chamar o corpo de bombeiros, precisamos chamar o tiro de guerra para ajudar a subir as pessoas em cadeira de rodas. E assim é que começou a luta. Se você quer ouvir um pouco da história, é assim que começou a luta. E também teve manifestação em São Paulo. Em São Paulo teve passeata, reivindicando que tinha direito a transporte, tinha direito à saúde, tinha direito à educação, tinha direito e estava reivindicando para se tornar pelo menos visível, né? A pessoa com deficiência queria ser visível. Olha, nós existimos e nós queremos conquistar os nossos direitos. Para começar, acho que tá bom, não sei, senão eu capaz de falar sozinho hoje. Não, sensacional. É perfeita a sua colocação, porque você viveu essa história, né? Quando eu sofri o acidente, em 1987, eu tinha 12 anos de idade, então eu não sabia ainda o que era ativismo, para que a gente precisava lutar pelos nossos direitos, né? Porque senão eu já estava desde aquela época eu já fazia minha luta particular aqui, porque ninguém sabia, nem eu não conhecia o que era ser uma pessoa, se a pessoa podia viver sem braço, sem perna, e aí aos poucos a gente foi ganhando um conhecimento e sabendo da necessidade, da importância da participação da pessoa com deficiência na sociedade, né? Então, o dia 21 de setembro, ele nasceu no mesmo dia do Dia da Árvore, né? Sim. Porque tem essa alusão foi escolhido com esse a dia, primavera.
Foi escolhido esse dia 21 por causa desse dia da árvore mesmo. Você quer que eu conte como é que aconteceu? Dá tempo? Sim, daqui a pouco nós colocamos. Se você Não, vocês participa aí, podem a hora que você abrir o continuar, que eu microfone, hein? tô achando o Então, máximo. logo depois da comemoração do Ano Internacional, os movimentos de vários locais do Brasil tentaram se unir para transformar uma luta conjunta e criar uma espécie de coalizão nacional. E essa coalizão nacional, em 1982, fez um grande encontro dessa coalizão em Recife. E o Cândido Pinto Melo, que era aqui do MDPD do Estado de São Paulo, apesar de ele ser pernambucano, mas ele morava aqui, é um engenheiro civil que lutava muito quando estudante, depois também como engenheiro, lutava muito politicamente, e ele levou um tiro numa das manifestações, levou um tiro e ficou paraplégico, né? E ele era uma das lideranças das pessoas com deficiência. E lá nesse encontrão lá do Coalizão em Recife, ele propôs que a gente, todo ano, reservasse um dia para comemorar a luta das pessoas com deficiência. E sugeriu o dia 21 de setembro, justamente por causa que era o dia da árvore, significava o renascer, o rejuvenescer, o retomar, né? Que a árvore representa. Essa foi a história de criar. Só veio se transformar em lei em 2005, né? Mas foi começado a comemorar o dia 21 lá em 82. Nos anos seguintes, cada um fazia alguma manifestação no seu município, no seu bairro, onde fosse possível, né? No dia 21. Alguns faziam em frente do INSS, outros faziam em frente a alguma escola, outros faziam em frente a algum posto de saúde. Dependia de cada local a reivindicação que estava mais próxima naquela época. Foi assim que surgiu o dia 21 de setembro como Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, aí surgiu o dia 21, daí surgiu o mês, né? O mês de Setembro Verde, porque já vinha também trazendo essa questão aí do renascer da pessoa com deficiência, né? Porque o que considerava? Que a pessoa com deficiência era como se fosse uma árvore, que você podava ela ali e aí ela renascia de volta para a natureza. É isso aí. Exatamente. E a pessoa com deficiência também tem esse espírito de renascer, de adaptar a uma nova situação. Né, Yossi? Você quer contar um pouco para nós da sua história sobre a importância desse renascimento aí? Como que você se descobriu se renascendo para dentro de um movimento de pessoas com deficiência? Jair, eu acho que assim, esse renascer ele deve ser constante, né? A gente vive isso no dia a dia. Eu não sabia, né? E ainda estou no processo de aprendizagem aí acerca desse movimento e de tudo que acontece da pessoa com deficiência, né? Eu venho nessa luta, nessa busca de mostrar para as pessoas o nosso valor, que a gente pode uma série de coisas que as pessoas dizem que a gente não tem direito, que a gente não pode fazer, desde que eu perdi a visão, né, quase 100% dela, isso desde lá de 2013 que eu venho nesse processo gradual de perda, e entrei na luta, né, desde que eu conheci o Jailson e o pessoal aqui de Morato, porque eu fiz reabilitação, Chico, lá na Fundação Dorina, já me angustiava muito não ter direitos, né, garantidos, uma série de coisas, e eu nem sabia que eu tinha direitos a alguma coisa, né? Como diz o Jailson, a gente fica totalmente perdido, você não sabe nem se você tem direito. O único direito que eu sabia é que, assim, eu estou viva e eu tenho que fazer alguma coisa. E nessa busca aí, né, de procurar por direitos, eu acabei descobrindo um pessoal aqui de Morato, muita gente boa, que buscava pelas mesmas coisas que eu, né? Buscava levar os direitos, mostrar que as pessoas com deficiência da cidade, que é um número considerável, né, Jailson? Nós somos um número bem grande aqui na cidade, que quem dera conseguíssemos reunir todas essas pessoas num lugar aqui,
Acho que não teríamos lugar para receber tantas pessoas que aqui estão nessa cidade. E graças ao Jailson, a Rose, a outras pessoas que eu conheci aqui na cidade, a gente vem fazendo essa busca e essa luta constante aí por direitos e de trazer essas pessoas, né, ao renascimento mesmo, que muitas ainda estão no processo de estarem sendo trancadas, essa é a palavra, né, estão presas dentro das suas casas. Verdade. E como diz o Wolverine, Verdade. A gente precisa trazer essas pessoas para fora, né, e a gente vem nesse processo aí. Então, eu tô há pouco tempo, estou aprendendo ainda muita coisa, estou aqui hoje como mais ouvinte, porque é muita história para ouvir do Chico, que acompanhou todo esse movimento, mas busco por esse ajustar de conduta das pessoas em relação a nós, né? Nós temos os nossos direitos, nós somos pessoas, nós não somos a deficiência, né? Acho que isso tem que ficar muito bem claro. Eu participo de um grupo de pessoas com deficiência visual e nós estamos montando um podcast. O Jailson até teve a oportunidade de conhecê-los virtualmente. E o nosso podcast, ele vem justamente para falar isso, né? Nós não somos a deficiência, nós somos pessoas com deficiência. Mas nós somos pessoas igual a qualquer uma outra que pode qualquer coisa e que faz. Claro que, né, a gente tem as nossas limitações, mas nem por isso a gente deixa de fazer. Então, eu venho nessa busca aí junto com esse grupo e junto com esse grupo aqui de Morato, que é tão bacana. É isso aí. Você sabe qual que é o importante desse bate-papo hoje? Sabe o que é importante desse bate-papo hoje? Porque nós estamos falando aí de décadas de lutas, né? Sim. Então, quando a gente fala assim, nós estamos plantando uma sementinha aqui, ó, e nós vamos colher daqui, quem sabe que quem vai colher é a próxima geração, né? O Chico plantou essa sementinha lá atrás e hoje nós estamos conseguindo falar, hoje nós estamos conseguindo se apresentar um pouco mais. Lógico que ainda não chega nem próximo do seu ideal, do que a gente imagina, uma sociedade mais justa e igualitária, mas essa luta que eles vêm lutando há muitos anos atrás, 40 anos atrás, vem fazendo essa luta, para hoje a gente conseguir, pelo menos, esboçar o nosso sentimento aqui nas redes sociais, né? Então, nós temos que continuar cultivando essa semente para a próxima geração, quem sabe, não consiga colher de fato mesmo, que consiga participar de verdade da sociedade, que consiga ir para a rua, para participar no esporte, no lazer, na cultura, né? Ter uma saúde digna, ter uma educação de qualidade para todas as crianças. Então, é isso que a gente precisa fazer com essas provocativas do dia a dia, né? E é sempre agradecer as pessoas que abraçam a nossa causa. Sim. Né, Chico? Sim. Fica o cara que está aí fazendo esse movimento todos os dias. Hoje mesmo ele não conseguiu nem descansar direito por conta de um monte de live que ele tem que estar representando as pessoas com deficiência. E eu quero agradecer demais o seu espaço que você abriu para mim aqui. Mas viu, Jailson? É muito bacana. Acho que tem algumas coisas que tem que ficar claro. Ninguém fez sozinho. Foram muita gente. Tem muitas histórias, tem muita luta envolvida, tem muitas pessoas que participaram, né? Aqui no estado de São Paulo tem a Maria de Lourdes Guarda, tem o Rui Bianchi, o Luiz Baggio, uma série de pessoas que já se foram. Tem outras que ainda estão aí na luta, como o Romeu Sasaki, como a Ana Rita, como outras pessoas, né? E agora, o que nós descobrimos é que juntos a gente consegue, e sozinho não. Não adianta, sabe? E o que nós temos que ter claro, esse que você falou da nova geração, nós conseguimos coisas lá atrás, nós conseguimos, talvez nós teremos que aprimorar nossas conquistas. Nós temos que conseguir política de Estado e não política de governo. Exato. Nós temos que ter política de Estado, quer dizer, o Estado brasileiro tem que assumir essas políticas. Isso significa a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Nós temos que ter política de Estado.
e não política de governo, porque o governo passa. E aí a política que ele criou acaba. Veja aí, Viver Sem Limites, né? Viver Sem Limites foi uma excelente política criada na administração passada, a nível federal, né? Que focava a educação, focava a saúde, focava várias questões, né? Que eram as prioridades naquele momento e que hoje não estão sendo executadas, né? Ou se estão sendo executadas com, assim, uma vontade política muito pequena, né? Mas se fosse uma política de Estado, como é o SUS, né? Que é o Estado que assume, tem que fornecer saúde, todo mundo tem acesso à saúde, tem que ter para todo mundo isso, é uma política de Estado. E nós temos que transformar as políticas públicas da pessoa com deficiência em política de Estado. Então, nós temos que dar um novo salto, né? Se nós demos o salto de conquistar uma série de políticas, nós temos que fazer com que essas políticas agora sejam políticas de Estado. Exatamente. O que você falou aí tem muita a ver do que está acontecendo, por exemplo, hoje. Essa semana. Sim. É uma semana da pessoa com deficiência. Vários municípios têm ação para a pessoa com deficiência, mas por conta das eleições, né, que estão vindo aí, os municípios ficam restritos. Aqueles que não instituíram a semana da pessoa com deficiência acabam não conseguindo fazer nada essa semana, porque não é instituído, não é uma política de Estado, é uma política de governo, né? E ele passa. De Estado, ela ultrapassa os governos. Ela ultrapassa os governos. E é isso, a gente precisa lutar muito para que a política para a pessoa com deficiência ela se torne política de Estado. Isso que você falou lembrou muito bem para a nossa live de hoje, que é um dia de luta, dia de estar aí mostrando protagonismo para as pessoas com deficiência, né? Inclusive, eu gostaria de agradecer aqui o Antônio, da Telemídia RNN, fez uma matéria muito bacana hoje lá na cidade, no Centro Francisco Morato, falou das pessoas com deficiência, foi muito bom. Agradecer também à prefeita Renata Sena por ter feito uma postagem muito bacana também, né? Dando a entender a importância da causa da pessoa com deficiência, mas tudo isso a gente precisa colocar no papel, instituir como lei mesmo, para que ultrapasse os governos, né? O que você acha disso, Elci? Mas para isso, né, Jailson, a gente precisa ter lá pessoas que realmente façam o seu trabalho, né? Que veja a pessoa com deficiência com todo o seu potencial. E não adianta a gente só colocar no papel e acaba, né? Eu coloco hoje no papel, mas eu deixo lá porque ninguém vai vir buscar. Então, a pessoa que estiver lá representando, né? A pessoa, ela tem que ter, no mínimo, a sensatez de falar assim, peraí, eu estou criando, eu vou colocar em prática e eu vou fazer com que isso realmente funcione. Não vai ser só no meu governo, né? Vai ser realmente uma política de Estado que isso aqui, se eu sair daqui 4 anos, 8 anos, 50, isso aqui vai estar valendo. Eu acho que isso falta, o Chico colocou perfeitamente. Ter bonitinho lá, não vai ter. Só que aí, assim, é só no meu governo. Daqui 4 anos acabou. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar, e aí já pensando em termos eleitorais mesmo, né? Quem é que eu vou colocar lá? Não é só a pessoa que está só falando, a pessoa tem condições de fazer, ela tá falando, mas ela sabe do que realmente ela está falando? Porque a gente escuta muita gente falar, que eu não sei se o Chico percebeu isso em algumas, né, dos últimos tempos, tem muita gente falando, ficou bonito falar, né, da pessoa com deficiência, é muito lindo falar, é meu plano, tá, mas quando você conversa com a pessoa e cobra, de fato, algumas pequenas coisas, assim, pequenas, poucas coisas, não precisa ser muito, não. A pessoa dá aquela escorregada, como diria o meu avô, parece um bagre ensaboado, sai ali, sai lá e vai embora, né? Deixa você na mão. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito em quem a gente vai colocar para escrever e o que essa pessoa realmente vai cumprir. E lembrando que não é só no seu governo, você vai colocar para como vai ser feito isso. Nós vamos instituir uma semana, mas vem cá, isso aí tá como? Tá só
colocado aqui, né, nesse momento, ou isso vai ser válido para daqui 5, 6 anos a gente vai conseguir fazer isso? Eu acho que a gente tem que pensar bastante nesse momento que a gente está passando, principalmente esse ano. E acho que essa questão eleitoral é fundamental, né? A gente percebe que, como é que é o processo a nível de município? Se você quer incluir alguma coisa no orçamento municipal para fazer algum trabalho, seja de acessibilidade, seja de qualquer outra, primeiro isso aí tem que fazer parte do plano de governo do cara que vai ser eleito, né? Do prefeito, da prefeita que vai ser eleito, né? Depois, tem que fazer parte do plano plurianual, que é uma lei feita no primeiro PPA. ano de governo, o PPA, tem que estar constando no PPA. Depois tem que constar da lei de diretriz orçamentária, que é feita a cada ano. E depois tem que constar da lei orçamentária anual, da LOA, né? Da lei orçamentária. Para aí você conseguir fazer com que a obra saia do papel e se transforme em realidade. Exatamente. Quer dizer, tem um processo que a gente, às vezes, não corre atrás. A gente deixa, vamos eleger alguém e depois a gente corre atrás. Se não tiver no plano de governo daquele que foi eleito, ele não vai incluir no PPA. Se não incluir no PPA, não vai estar na lei de diretrizes orçamentárias e, portanto, não vai estar na lei orçamentária anual. E aí não vai ser executado. E aí vem aquela famosa resposta: não dá para fazer porque não tem verba. Porque não foi nem colocado no orçamento. Não tem como ter verba, isso aí não nasce do nada, não nasce em árvore, não cresce. Entende? Então, acho que agora é um momento importante para a gente discutir com os candidatos e formar compromisso com eles. Mas também não deixar, depois de ele ser eleito, abandonar. Esse compromisso tem que ser também nosso de acompanhar aquele que foi eleito. Nosso também de cobrar a cada instante, porque o vício do brasileiro é: eu elegi o sujeito, ele é meu representante, agora ele que se lasca. Ele fala, fica sozinho. E a gente sai fora do jogo. E a gente sai fora do jogo, ele faz o jogo contra a gente. É muito simples, não há dúvida. Então, eu acho que é um momento que faz parte da nossa luta, e ela ocorre a cada 4 anos a nível do município, a cada 4 anos a nível de estado, a cada 4 anos a nível nacional, mas faz parte. E agora é a hora do município. E é ali que as políticas têm que acontecer. Ninguém mora no estado nem na União. Todo mundo mora no município. Exatamente. E agora, se não tiver recurso para fazer no município, não tem lugar nenhum que vai ser feito. Então, é um momento muito importante. A data de 21 de setembro é uma data ainda boa, porque esse ano, pela pandemia, a eleição vai ser 15 de novembro. Se a eleição fosse agora, dia 4 de outubro, nós já não teríamos muito o que fazer. As coisas já teriam bem mais definidas. Mas como é dia 15 de novembro, ainda dá tempo de a gente procurar os candidatos e formar compromisso com eles para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. É o que eu penso. Sensacional. Sensacional. Não, tá certinho. Sensacional. Tanto que o tema esse ano, o tema da Semana da Pessoa com Deficiência, ela vem trazendo um tema gerador, um tema provocador, que é a participação da pessoa com deficiência na política. Mas não é só participar lá, se candidatando, não é só participar na época da eleição, é participar sempre. Embora você não seja um candidato, embora você não seja, embora você não esteja participando efetivamente ali daquele momento de porque poucos vão ser candidatos e poucos vão ser eleitos. Sim. Exatamente. Então, agora é hora de fortalecer a política para a pessoa com deficiência. Você falou muito bem, Chico. É isso aí. Porque o que acontece é isso. Passam as eleições, o cara ganha e todo mundo esquece. Tem quem votou, na verdade. Né? E agora é hora da gente lembrar. Olha só, vamos cobrar também
nossos candidatos vão cobrar as pessoas que foram eleitas, né? Porque não precisa você ter votado nele também para você cobrar dele. Ele ganhou, ele tem que te representar. E é isso que nós vamos fazendo. Vamos buscando essas provocativas aqui na nossa cidade, em outras cidades também, porque a gente acredita muito que o fortalecimento dos municípios vai ser uma grande solução para o Brasil, porque as pessoas estão no município. E é aqui que a gente tem que discutir essas políticas públicas aí, né, Elci? Claro, se a gente já não organiza nem a nossa casa, como é que a gente vai querer organizar a casa do vizinho? Né? A gente começa a nossa. Então, se a gente conseguir organizar dentro do nosso município, já ter aqui as nossas políticas, aí a gente vai conseguir passar isso para frente, a nível de estado, a nível de federação, mas primeiro a gente vai ter que começar de algum lugar. E começar de fato, né, Chico? Não é só estar no papel e esquece lá. Vamos lá, seu fulano, você ganhou, e aí você se vira lá que daqui 4 anos eu vejo. Não. E o Chico explanou bem. É ficar já desde o primeiro dia de mandato, vem cá, você colocou lá na sua proposta, então e aí, agora qual é o próximo passo? E tem que cobrar mesmo. E seria muito bom que todas as pessoas, né, que tivessem esse conhecimento, né, que para tudo vai precisar passar por esse processo. É um processo, vai ter que passar. E se as pessoas não tiverem esse conhecimento, né, eu estou aprendendo agora que, olha, existe um plano, existe uma lei, existe... Então, eu fui aprendendo. Eu sei agora que, assim, não adianta eu chegar lá e falar, olha, você falou que você vai fazer. Ele vai falar, não sei, então, eu não coloquei, eu não tenho verbo. Tá, mas e aí, você fez todo o trâmite legal, né? Hoje eu já tenho essa noção. E hoje eu já posso falar para a pessoa, não, ele não vai conseguir fazer porque ele não colocou lá atrás, né? Hoje eu consigo fazer. Mas tem muita pessoa que vai precisar ouvir isso. E nós vamos ter que explicar aí para cada um. E como o Chico falou, ainda bem que a eleição vai demorar um pouquinho mais. Porque se fosse o mês que vem, esquece, né? Agora a gente tem um período aí para estar indo atrás e cobrando aí dos nossos pré-candidatos e futuros candidatos aí, para que a gente possa desenvolver alguma coisa nessa cidade e outras tantas aí. Aqui em Piracicaba, o nosso conselho aqui, ele fez o seguinte, nós fizemos várias reuniões, várias conversas, principalmente reunião desse tipo aqui, online, né, porque não dá para fazer presencial, e nós decidimos fazer uma carta aberta aos candidatos, com todas as nossas necessidades, né, e onde nós estamos parados, o que nós já tínhamos conquistado e o que está faltando conquistar. Então, nós fizemos uma carta, deu uma carta de algumas páginas, e receberam todos os candidatos a prefeito, e estão sendo enviadas a todos os candidatos a vereador, né? E o conselho vai cobrar isso, né? Dessa carta aberta, né? Agora, o próximo passo é ver quais os candidatos a prefeito que assumem esse compromisso que está lá colocado na carta aberta, né? Então, é uma forma de fazer. Tem outras pessoas que reúnem, fazem um debate com os candidatos da cidade, né? Junto com o conselho e outras entidades de pessoas com deficiência, e fazem lá as suas reivindicações, e eles anotam e depois se comprometem a uma ou outra coisa, cumprir e tomar providência para que aquilo seja realizado. Então, tem várias formas de fazer, mas tem que fazer alguma coisa. É o momento. Se não fizer agora, nós vamos ter que esperar mais 4 anos para começar outra vez. Para começar a colocar no plano de governo, para depois, no ano seguinte, colocar na lei do plano plurianual, para depois colocar na lei orgânica, na lei orçamentária, né? Diretriz orçamentária, e depois na lei orçamentária. Quer dizer, se não começar agora, é só daqui 4 anos. É isso aí, esse é o momento, é a hora de cobrar, a hora da gente nos posicionar mesmo. Eu queria aproveitar um minutinho aqui, nós já estamos em 34 minutos de live, parece que entramos agora, né? Nossa, quero mandar um abraço aqui para Sandrinha, lá de Carapicuíba. Sandrinha, lá de Carapicuíba,
Tá fazendo um bom trabalho lá também Grande de batalhadora, representação. Sandrinha, viu? Um abração para ela. Ela tá Grande aqui. batalhadora. Mandar um abraço aqui pro João da Roda. João da Roda, você conhece ele, Chico? João das Não, Rodas, esse eu eu não acredito que seja conheço. da cidade de Taubaté, ele. Taubaté. Mandar um abraço aqui para Camila Domingues, também é uma professora daqui da cidade de Francisco Maravilhosa. Morato, da Educação Inclusiva. Sensacional. Fiz uma live com o marido dela na sexta-feira, foi top. Vou fazer outra com ela de novo. Então, mandar um abraço também para o nosso grande amigo José Dáurio, lá da cidade de Cubatão, que está aqui junto com nós aqui, ó, José Dáurio. representando Cubatão. Então, faz parte galera, do nosso o pessoal que estão conselho. comentando aqui. Eu vi a conselheiro Lígia, estadual também da pessoa com deficiência. Eu vi aí a Lígia Soares, ela é a grande chefe agora do Luci Montoro, né? Ela é do comitê gestor da Luci Montoro. Eu fiz uma live com ela aqui também, foi muito bacana, sensacional. Trouxe dados muito, muito importantes para nós. E assim, nós, pessoas com deficiência, temos que estar nos unindo, temos que estar lutando. Eu vi um verso essa semana e a pessoa falava assim, ó, eu quero ser grande, tão grande quanto uma formiga. Aí você fala, grande quanto uma formiga? É, uma formiga. Porque a formiga, quando ela se junta para fazer aquele formigueiro, ela se une mesmo e aí elas ficam muito grandes. Então, se a gente for grande, igual uma formiga pela nossa comunidade, com certeza nós vamos conseguir fazer a diferença na vida das pessoas e até as pessoas que vão nascer com deficiência já vão nascer numa sociedade mais inclusa e mais igualitária para todos. Exatamente. Né? O que você acha, Elci? Nossa, que possamos ser formigas aqui na nossa cidade, viu? Imagina, pela quantidade que a gente tem aí, né? Mais de 30 mil pessoas na cidade com deficiência, se todas essas pessoas se unirem, Jailson, pode ter certeza que o formigueiro vai ser fantástico. Vai ser um dos melhores formigueiros do estado, esse aqui, viu? E as pessoas começaram a comentar, ó, a Alessandra, que é conselheira também do município, o Gustavo Amorim é um rapaz com deficiência visual também, eu fiz um bate-papo com ele está fazendo um trabalho fantástico também, é uma formiguinha também, que está fazendo um grande trabalho aí, Chico. Cada um individualmente é pequeno e é fraco, mas juntos é que nem a formiga. A formiga individualmente ela é pequena, né? Qualquer pisão amassa, mas quando ela se une, nem elefante derruba, entende? São poderosas, porque a união não só faz a força e o açúcar, mas a união faz com que as coisas se realizem. Exemplo disso aqui na cidade, né? Jailson lutava sozinho de um lado, né? Outras pessoas dentro do município faziam as suas lutas separadas. Precisou se formar o fórum, né? Que foi assim uma das primeiras etapas. Vamos juntar todo mundo no fórum. Então, juntou o fórum. Vamos partir para a formação do conselho. Formou-se o conselho. Vamos montar a comissão da OAB. Então, montou-se a comissão da OAB. Então, assim, já são 3 polozinhos que se juntam lá na frente, né? As pessoas, elas vão se juntando e elas vão se fortalecendo. Sozinhos, a gente não ia conseguir nada, né, Jailson? Você ia continuar lá na sua luta, separado, no seu espaço, no seu bairro, eu do outro lado, a Alessandra do outro lado, a Marise de um outro lado. Então, assim, precisava mesmo juntar. E o nosso conselho, assim, apesar de ser um conselho jovem, né, Jailson? A gente tem pouquíssimo tempo jovem. Aí, mas a gente tem muita vontade, muita força, né? Quando a gente se junta, né? Todos nós juntos somos mais fortes, isso é fato. E a gente tem uma coisa que é imprescindível, a gente tem muita vontade de fazer algo pelo outro, né? Acho que isso é fundamental para nós. E a gente tem o apoio aí, graças a Deus, né? A gente tem apoio de bastante gente boa na cidade. A gente espera continuar contando com esse apoio.
E na frente aí a gente, quem sabe, não tem aí, né, muito mais pessoas agregando, que é o que a gente espera. É isso aí, ó, a Iva aqui de Jundiaí comentando aqui, ó. Também sou uma formiguinha, um abraço, meus amigos. Daqui a pouco nós vamos estar com ela aqui num bate-papo também pelo Meet, né? Vamos falar sobre a pessoa com deficiência, o Chico vai estar presente também. Então vai ser muito bacana também, pessoal. A Vlaisa está aqui junto com nós também, é uma professora da Educação Inclusiva da cidade de Francisco Morato, né? A Marise, conselheira municipal dos direitos da pessoa com deficiência aqui da cidade de Francisco Morato, presente no nosso bate-papo. Então, essas formiguinhas aqui, elas estão se tornando gigantes. E quando foi para a gente fazer essa caminhada, Chico, ele sozinho olhava para um lado, você falava, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Daqui a pouco, foi que nem eu se falou, conseguimos instituir a comissão da UAB da pessoa com deficiência. Aí, depois da comissão da OAB, nós instituímos um fórum municipal para que as pessoas viessem discutir dentro daquele fórum qual que era a necessidade, o que era a prioridade ali, porque participamos também no PPA, no PPA da cidade, e foi onde que a gente começou a colocar para fomentar as políticas públicas para as pessoas com deficiência. E aí, a partir daí, a gente conseguiu juntar toda essa galera junto. E hoje nós temos um grupo muito grande discutindo inclusão aqui na cidade de Francisco Morato, em São Paulo, né? Tivemos o prazer de ter Jundiaí com nós aí. Jundiaí, Jundiaí tem a nossa amiga Iva, aí, presidente do Conselho Municipal lá da pessoa com deficiência, lá também faz um grande trabalho. Então, gente, a nossa provocativa de hoje é essa, né? O dia da luta da pessoa com deficiência. Já passamos 40 minutos, quero agradecer você, Chico, que sempre que eu convido, arruma um jeitinho e vem participar junto com nós, né? Quero agradecer a Elci também, queria que vocês fizessem as considerações finais aí e motivando esse pessoal aí para nós continuar lutando. Primeiras damas? Pode ser o Chico. Primeiras damas. Bom, assim, primeiro um prazer enorme estar participando, né, de uma live com o Chico, que assim, assim, a gente não tem nem palavras, né, Jailson? Que o Chico é o Chico, né? Quer saber de história, você tem que conversar com o Chico. E eu ainda quero muito conhecê-lo pessoalmente e, assim, aprender demais com você. E convidar todo mundo aí para fazer essa nossa luta aqui. Hoje a gente comemora, mas a gente sabe que essa luta ela tem que ser diária, ela é constante, que possamos nos unir todos num bem maior, que realmente é o fortalecimento da nossa causa. Lembrar que as pessoas não podem ficar, né, se sentindo aí menos que ninguém. Nós somos muito fortes, somos imprescindíveis para muitas pessoas, né? E se não for para muitas, que sejamos imprescindíveis para nós mesmos. E que nós possamos aí, dentro da nossa luta diária, plantar a nossa sementinha e trazer muito mais pessoas para a nossa luta. E, mais uma vez, né, parabenizar o Chico, parabenizar o Jailson pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Vocês são pessoas que servem de exemplos para todos nós, com deficiência ou sem deficiência, né? Nós temos aí exemplos de pessoas do bem. Parabéns a vocês dois, e que essa luta continue, que eu espero continuar nessa luta com vocês aí por muitos e muitos anos ainda. Obrigada, gente. Que ótimo. Eu também quero agradecer a possibilidade, né, e de participar aqui nessa live com a Elci, que eu não conhecia. Prazer em conhecê-la, viu, Elci? O Jailson já é de longa data, aí nós já participamos de algumas lutas juntas, e dizer que esse é um dia especial, né? Mas nós temos que transformar esse dia de luta em todos os dias, porque todos os dias é uma luta para as pessoas com deficiência. É uma luta para sair de casa, é uma luta para subir, entrar no ônibus, é uma luta para frequentar a escola, é uma luta para conseguir uma consulta,
é uma luta para fazer reabilitação. Então, as lutas são diárias e, portanto, que seja 21 de setembro todos os dias. Muito obrigado. Sensacional. Obrigado a todos que participaram aqui da nossa live. Aqui eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Cássio, sempre um lutador na causa da pessoa com deficiência. E ele está falando uma coisa aqui que é muito importante, ó, que há muita falta de união dentro do nosso segmento da pessoa com deficiência. É muito importante frisar isso, porque a gente está lutando todos os dias, lutando por uma questão, lutando por outra, e aí essa união acaba distanciando um pouco a nossa luta. Então, que deixe hoje de exemplo, dia 21, o dia da nossa luta, o dia da união. Juntos nós somos fortes. Separados nós somos aquela formiguinha que não vai fazer a diferença em nada. Pode querer morder, pode querer picar, mas sozinho você não vai fazer nada. Então, juntos nós somos muito mais fortes mesmo, e ninguém fica para trás. Chico, muito obrigado. Elci, muito obrigado. Obrigado a todos aí que estão participando. Estou encerrando aqui a nossa grande bate-papo sobre o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência. Obrigado, pessoal. Ninguém fica para trás.